direito à educação é um direito humano especial, no sentido de que ele é um direito humano que ele, na verdade, ele é a base, ele é essencial para que você consiga garantir o direito, todos os demais direitos sociais, culturais, econômicos, políticos, civis. Ele é a base da garantia de todos os demais direitos. Nesse vídeo, o que nós vamos ver é em que situação o Estado do Espírito Santo está na busca de garantir o direito à educação para todos. Para discutir a garantia do direito à educação para todos no Estado do Espírito Santo, nós vamos pensar no direito à educação como formado de 4 componentes. Para você garantir o direito à educação para uma criança, para um adolescente, para um jovem, em primeiro lugar, você tem que garantir a ele o acesso à escola. Mas não basta uma criança, um adolescente ter um acesso à escola se ele, na verdade, não tem o direito a progredir, tem a oportunidade de progredir nessa escola. Então, tão importante quanto garantir o acesso é garantir a progressão na escola. Mas não adianta você garantir o acesso à escola, garantir a progressão, se, na verdade, essa criança, esse adolescente avança, é aprovado ao final do ano letivo, mas não aprendeu. Então, tão importante quanto ter acesso à escola, ter a oportunidade de progredir na escola, é ter a oportunidade de aprender nessa escola. E, por fim, não adianta você aprender se esse aprendizado não é significativo para a sua vida, não é significativo para que cada criança, adolescente, jovem possa, com esse aprendizado, alcançar aquilo que ele sonha alcançar, alcançar aquilo para ele, para a sociedade, para a comunidade em que ele vive e para o país em que ele vive. Então, em suma, o direito à educação requer que você garanta que cada criança e adolescente tenha acesso à escola, tenha a oportunidade de progredir e aprender na escola e que esse aprendizado seja significativo. O que nós vamos ver, então, é em que medida o Estado do Espírito Santo, em que estágio desse processo de garantir esse direito à educação, esses 4 componentes do direito à educação para todos, está o Estado do Espírito Santo. Bom, nós vamos falar nós vamos começar falando sobre o acesso à escola, né? E o Espírito Santo, como a gente vai ver, ele tem tido um desempenho fantástico no ensino médio, mas, na verdade, no acesso à escola, o Espírito Santo tem ficado para trás. Esse primeiro gráfico aqui, ele mostra a evolução da cobertura de creche no Estado. Ou seja, ele mostra que porcentagem de crianças de 0 a 3 anos frequentam a educação infantil no Estado do Espírito Santo. Essa seria a linha azul clara, enquanto que a linha verde é a evolução no Sudeste, a linha amarela é a evolução no Brasil e aquela linha tracejada é a meta do Plano Nacional de Educação. Como a gente sabe, a meta do Plano Nacional de Educação é garantir uma cobertura de 50% para crianças de 0 a 3 anos na educação infantil. O que a gente percebe é que o Sudeste, a região Sudeste como um todo, certamente vai alcançar essa meta. O Brasil está muito próximo de alcançar essa meta, mas o Espírito Santo não só ainda não alcançou essa meta, mas ele está caminhando numa direção, ele está praticamente com essa porcentagem, com essa taxa de cobertura estagnada, de tal maneira que ele está caminhando de uma maneira horizontal, sem progresso, e, portanto, não deve alcançar essa meta, né? Isso fica claro na hora que a gente olha que a cobertura, em termos da cobertura atual, na verdade, o Espírito Santo não está tão mal, ele está na 8ª posição no Brasil, ou seja, 7 unidades da federação têm um desempenho melhor do que o Espírito Santo. O problema do Espírito Santo está na hora que a gente olha a velocidade com que ele tem avançado, e na hora que a gente olha a velocidade que ele tem avançado, a gente percebe que ele está na 26ª posição, ou seja, 25 unidades da Federação Brasileira,
praticamente todas, com exceção de uma, que é o Distrito Federal, tem tido um progresso em termos de cobertura de creche mais acelerado que o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo tem um problema grave de avançar no sentido de expandir a sua cobertura de educação infantil para crianças de 0 a 3 anos de idade. A situação de 4 a 5 não é muito diferente. A posição do Espírito Santo, ele está ali na 11ª posição, ou seja, você tem 10 unidades da federação que em termos de nível supera o Espírito Santo. A gente lembra que tanto constitucionalmente como pelo Plano Nacional de Educação, em 2016 todas as crianças de 4 a 5 anos deviam estar na escola. Na verdade, no Espírito Santo, mais de 5% dessas crianças permanecem fora da escola. Mas o problema mais grave do Espírito Santo, de novo, não é o nível, quer dizer, obviamente aqui nós temos 10 unidades da federação com desempenho melhor do que o Espírito Santo, mas na hora que a gente olha em termos de progresso, a gente percebe que o Espírito Santo não avançou ao longo desse período dos últimos 5 anos, do quinquênio 2012-2017, praticamente estagnado, na 25ª posição, ou seja, 24 unidades da Federação Brasileira têm um desempenho melhor do que o Espírito Santo. 24 unidades da Federação tiveram um avanço na cobertura de crianças de 4 a 5 anos na educação infantil, enquanto que no Espírito Santo essa taxa de cobertura permaneceu praticamente estagnada. Então, em resumo, o que a gente vê desses gráficos é de que, seja na cobertura de crianças de 0 a 3, seja na cobertura de crianças de 4 a 5 anos de idade, o Espírito Santo está com essa cobertura essencialmente estagnada, e a grande necessidade do Espírito Santo é avançar, expandindo essa taxa de cobertura ao longo dos próximos anos. Esse é um dos grandes desafios educacionais do Espírito Santo, é aumentar a taxa de cobertura na educação infantil ao longo dos próximos 5 anos. Bom, se a gente sair da educação infantil e for para o ensino médio, e a gente for falar sobre a taxa de cobertura de jovens adolescentes de 15 a 17 anos, a gente vai perceber que a situação no Espírito Santo também não é tão boa assim, né? Esse gráfico mostra a evolução da taxa de cobertura de jovens adolescentes de 15 a 17 anos no Espírito Santo, no Brasil e na região Sudeste. O Espírito Santo tem uma situação pior do que o Brasil, pior do que a região Sudeste, e, evidentemente, não alcançou o ideal constitucional e do Plano Nacional de Educação de 100% de cobertura. Como a gente sabe, o Plano Nacional de Educação estabelece que em 2016, que já passou, a cobertura para jovens de 15 a 17 anos devia ser de 100%, ou seja, todo jovem de 15 a 17 anos deveria ou estar na escola ou já ter completado o ensino médio. O que a gente vê por esse gráfico aqui é de que no Espírito Santo menos de 90% dos jovens de 15 a 17 anos em 2016 já haviam concluído o ensino médio ou estavam na escola. Então, o Espírito Santo não está cumprindo com a meta do Plano Nacional de Educação, nem está em vias de cumprir, porque o avanço tem sido muito lento. Esse gráfico, ele mostra que, em termos da porcentagem de jovens de 15 a 17 anos que frequenta a escola ou já conclui o ensino médio, que já devia ser de 100% desde 2016, segundo o Plano Nacional de Educação, no Espírito Santo está próximo de 87%, portanto 13% dos jovens adolescentes continuam fora da escola e não terminaram o ensino médio.
o que coloca o Espírito Santo na 23ª posição, ou seja, 22 unidades da federação têm um desempenho melhor do que o Espírito Santo. Mas mais preocupante que o Espírito Santo está na 23ª posição é o fato que quando a gente olha para o avanço que o Espírito Santo tem feito no último quinquênio, o Espírito Santo está na 19ª posição. Ou seja, não só ele tem mais de 20 unidades da federação numa situação melhor, mas ele tem praticamente 20 unidades da federação com um progresso mais acelerado que o Espírito Santo. Então, nesse aspecto, o Espírito Santo está atrasado e avançando de uma maneira extremamente lenta. Então, não só o Espírito Santo precisa fazer um progresso grande em termos de expandir a sua cobertura de educação infantil, mas ele precisa também trabalhar de maneira intensa para garantir que mais jovens adolescentes permaneçam ou voltem para a escola. Bom, mas o Espírito Santo tem um aspecto do seu desempenho educacional que é excepcional. E esse aspecto do desempenho educacional do Espírito Santo, que é particularmente excepcional, tem a ver com o ensino médio. O Espírito Santo tem um dos maiores IDEBs do Brasil em termos do ensino médio, mas mais importante que ter um dos maiores IDEBs, ele tem o maior nível de proficiência em matemática no ensino médio de todas as unidades da Federação Brasileira. Na verdade, esse gráfico que mostra o aprendizado em matemática das diversas unidades da Federação, mostra não só que o Espírito Santo está em primeiro lugar, mas mostra que a distância do Espírito Santo, né, para o segundo lugar, que é o Rio Grande do Sul, é uma distância grande, próxima a uns 20 pontos na escala, ou uns 10 pontos na escala SAEB, o que é uma diferença bem grande em relação ao segundo colocado, né? Essa vantagem do Espírito Santo em termos de proficiência leva a que o Espírito Santo tenha o segundo IDEB do Brasil. Ele não tem o primeiro IDEB do Brasil, porque, na verdade, apesar de ele ter a mais alta proficiência, ele não tem a maior taxa de aprovação. Como esse gráfico aqui mostra, quando a gente olha para distorção, para taxa de distorção e idade séria no ensino médio, o Espírito Santo não está em primeiro lugar, na verdade ele está em 6º lugar. Então, na verdade, o Espírito Santo combina um alto nível de proficiência no ensino médio com uma taxa de aprovação ali entre as maiores, mas não a maior, o que leva ele a ter o segundo IDEB no ensino médio mais elevado no Brasil. Na hora que a gente olha o progresso do Espírito Santo, a gente percebe o seguinte, que não só o Espírito Santo está entre aqueles estados brasileiros com maior IDEB, mas, na verdade, ele está entre os estados brasileiros que têm avançado mais, têm progredido mais em termos do seu IDEB. Na verdade, ele está ali empatado ali entre o 3º lugar e o 6º lugar em termos dos estados brasileiros que mais avançaram no seu IDEB, e esse avanço tem muito a ver com o avanço que ele teve na proficiência em matemática e língua portuguesa. Na verdade, esse gráfico aqui mostra que, em termos de avanço na proficiência em matemática, o Espírito Santo está em 5º lugar no Brasil. A gente pode ver aqui que a média brasileira é praticamente nenhum avanço, né? A média brasileira é a linha amarela, que está em cima do zero, que é nenhum avanço, enquanto que o Brasil praticamente não avançou. O Espírito Santo avançou mais de 10 pontos na escala SAEB ao longo desse período de 2005 e 2017. Né? O avanço do Espírito Santo, no entanto, na taxa de distorção idade séria é bem mais lento.
Então, na verdade, o Espírito Santo ele combina um avanço significativo em aprendizado com um avanço relativamente lento na taxa de aprovação. No fluxo educacional em geral, a gente pode ver desse gráfico aqui que o Espírito Santo está na 21ª posição em termos do avanço na taxa de distorção idade-série, quer dizer, praticamente, ele está entre aqueles estados, aquelas unidades da federação com pior desempenho. Você tem 20 unidades da federação com melhor desempenho do que o Espírito Santo. O Espírito Santo tem uma leve melhora, mas praticamente estagnado nessa dimensão, né? O que diz para a gente o seguinte, que na verdade o Espírito Santo, em termos do ensino médio, tem avançado bastante, mas esse avanço tem sido um avanço muito mais relacionado ao aprendizado que, na verdade, um avanço relacionado à taxa de aprovação ao fluxo escolar. Então, o Espírito Santo está tendo maior sucesso em garantir o direito ao aprendizado do que ele está sendo bem sucedido em garantir o direito a oportunidades das crianças e dos jovens progredirem no sistema educacional. Isso acaba levando que esse progresso lento na taxa de aprovação tem retido o progresso do Espírito Santo em termos de educação média, que faz com que, embora o Espírito Santo tenha avançado bastante, tenha sido um dos estados brasileiros que mais avançou e o estado brasileiro que está em segundo lugar no Brasil, ele não consiga alcançar a sua meta para o IDEB. Quer dizer, como esse gráfico mostra, o Espírito Santo é a linha azul, que a gente percebe que tem um desempenho muito melhor do que o Brasil e do que o Sudeste, que é a linha amarela e a linha verde, respectivamente. Apesar do Espírito Santo ter uma inclinação maior, ele não consegue alcançar a sua meta de IDEB, o que, para ele conseguir alcançar essa meta de IDEB, ele tem que fazer com que os seus indicadores de fluxo educacional no ensino médio melhorem ainda mais, e aí talvez ele consiga alcançar suas próprias metas. Bom, passando então do ensino médio para os anos finais da educação fundamental, o que a gente vê nesse gráfico é que o desempenho que no gráfico anterior do Espírito Santo era bem superior à média nacional, né? Se a gente olhar para o gráfico anterior, a gente vai ver que o desempenho do Espírito Santo era muito mais inclinado, né? Ele era superior à média brasileira. Aqui a gente pode perceber que a linha azul ela está praticamente junto com a linha amarela, né? Principalmente lá a partir de 2009, 2010, o Brasil e o Espírito Santo evoluem em termos de anos finais de uma maneira similar e com a mesma inclinação, ou seja, com a mesma taxa de progresso que o Sudeste. Então, em termos de anos finais, o Espírito Santo está muito similar à média brasileira, muito similar ao Sudeste, só tem que a meta que está com a linha pontilhada, ela segue uma trajetória muito mais inclinada. E, portanto, o Espírito Santo não está sendo capaz de alcançar a sua meta dos anos finais, ao contrário do ensino médio, onde ele também não estava, mas estava progredindo muito mais rápido que o Brasil. Aqui ele não está e está progredindo tão lentamente como o Brasil. Na verdade, em termos de progresso no ensino médio, nos anos finais do ensino fundamental, o Espírito Santo é um estado com uma posição relativamente mediana, como esse gráfico mostra. Enquanto no ensino médio, o Espírito Santo estava na segunda posição a nível de Brasil em termos de IDEB, no ensino médio ele está ali na 12ª até a 14ª posição, então ele está uma posição muito intermediária a nível de Brasil, e
em termos de progresso, ele também tem uma posição intermediária, mas ali empatado da 17ª à 21ª posição, ou seja, ele tem a situação do Espírito Santo, ela é mediana, mas o progresso é um mediano baixo, quase que entre os estados brasileiros com o pior progresso nos anos finais do ensino fundamental, que contrasta com esse progresso fantástico no ensino médio. Nesse particular, o Espírito Santo tem é parecido com Pernambuco, que também tem um progresso fantástico no ensino médio e um progresso bem mais limitado nos anos finais do ensino fundamental. Se a gente olhar, né, a gente sabe que o IDEB é essa combinação de progresso escolar, né, de taxa de aprovação com aprendizado. A questão é o que está caminhando lentamente nos anos finais do ensino fundamental no Espírito Santo. É o fluxo que continua emperrado ou é o aprendizado que não tem avançado muito? Então, dá para a gente ver, e eu vou tentar mostrar, que na verdade a culpa desse progresso lento no IDEB tem mais a ver, como também tinha no ensino médio, mais a ver com um crescimento lento na taxa de aprovação do que, na verdade, com relação ao aprendizado. Na verdade, se a gente olhar aqui a evolução da taxa de distorção idade-série, que é a linha azul, é o Espírito Santo, a gente vê que a taxa de distorção idade-série nos anos finais no Espírito Santo está subindo. E está mais alta do que a média brasileira, que está mais alta que a linha verde, que a média do Sudeste. Isso não é uma boa coisa, isso é ruim, porque isso aqui é a taxa de distorção. Quanto mais alta essa taxa, pior. Então, a ideia de que essa taxa está crescendo no Espírito Santo não é uma boa notícia. Isso quer dizer que isso está atrapalhando o crescimento e o avanço no ensino, no IDEB dos anos finais. Isso é uma piora no direito à oportunidade desses jovens, desses adolescentes a progredirem na escola. E como a gente pode ver aqui, o Espírito Santo tem a 13ª taxa de distorção mais alta e, portanto, deveria ser um dos estados a reduzir essa taxa mais rapidamente. Quando a gente olha para a taxa de redução, que é esse gráfico aqui, a gente percebe que o Espírito Santo ele está na 26ª posição, só tem um estado, que é Santa Catarina, com um aumento na taxa de distorção idade-série pior do que a do Espírito Santo. Então, na verdade, o Espírito Santo, ao invés de estar reduzindo a taxa de distorção idade-série, ele, na verdade, está aumentando essa taxa de distorção idade-série, tendo um dos piores desempenhos. E hoje ele está numa situação intermediária, então ele é um estado que está numa posição intermediária, que deveria caminhar mais rápido que os outros para alcançar uma das melhores posições. Na verdade, ele está perdendo terreno, ele está numa posição intermediária, caminhando mais lentamente que todo mundo, e, portanto, a falta de sucesso dos anos finais do ensino fundamental no Espírito Santo claramente está relacionada a um fraco desempenho em termos de melhorar o fluxo educacional nessa etapa, particularmente a necessidade de aumentar a taxa de aprovação nessa faixa. Por fim, a gente pode falar então dos anos iniciais. Então, a gente viu que no ensino médio o Espírito Santo é um dos líderes brasileiros, fundamentalmente porque é o líder brasileiro em termos de proficiência. Quando a gente vai para os anos finais, ele é um estado mediano, muito travado pela falta total de progresso no fluxo educacional
nos anos finais do ensino fundamental. Quando a gente vai para o ensino dos anos finais, a gente percebe de novo que o Espírito Santo caminha muito próximo à média brasileira. Lembra? Quando a gente ia no ensino médio, a grande característica do Espírito Santo no ensino médio é que ele está crescendo a uma velocidade completamente diferente da média brasileira. Ele é um dos estados brasileiros com maior progresso no IDEB no ensino médio. No caso dos anos iniciais, ele está conseguindo cumprir com a sua meta, ligeiramente acima da meta. Ele precisa manter esse esforço para conseguir cumprir a sua meta, mas ele está caminhando muito parecido com a meta brasileira, em certo sentido, com uma taxa de crescimento muito similar à da região sudeste. Isso faz com que o IDEB do Espírito Santo para os anos iniciais é mediano, está ali entre a 8ª e a 11ª posição, ou seja, você tem 7 estados brasileiros com um IDEB dos anos iniciais melhor, que é parecido com a situação do Espírito Santo nos anos finais, ou seja, nos anos finais e nos anos iniciais, o Espírito Santo tem uma posição intermediária, enquanto que no ensino médio o Espírito Santo é um dos líderes brasileiros, em segundo lugar em termos do IDEB. Quando a gente olha para a variação do IDEB, de novo, o Espírito Santo, da mesma maneira que acontece nos anos finais, nos anos iniciais também, o Espírito Santo está ali entre a 18ª e a 21ª posição, e, portanto, ele é um intermediário baixo, ele é um intermediário quase que entre os piores do Brasil. Então, ou seja, o Espírito Santo, nos anos iniciais, é um estado numa posição intermediária, perdendo posições, porque tem um progresso relativamente lento, e esse progresso relativamente lento não se deve a um progresso lento no aprendizado, da mesma maneira como acontecia nos anos finais. Esse progresso lento se deve a um progresso lento na taxa de aprovação, nas taxas de extorsão, como a gente vai ver aqui. Essa daqui é a evolução da taxa de extorsão idade série nos anos iniciais. A gente de novo percebe que o Espírito Santo tem uma taxa de extorsão que era abaixo da média brasileira, já ficou acima da média brasileira e está evoluindo de uma maneira mais lenta que a média brasileira e, portanto, ele está sendo ultrapassado por uma série de outros estados e bem acima da média do Sudeste. Lembrando, isso aqui é a taxa de extorsão, quanto mais alto, pior. Então, não é uma vantagem para o Espírito Santo estar acima de todo mundo. Ao contrário, é uma desvantagem ele estar acima de todo mundo, né? A gente pode ver aqui que a taxa de extorsão ele está na 12ª posição, ou seja, em termos de taxa de extorsão ele tem uma posição intermediária. Em termos de progresso nessa taxa de extorsão, da mesma maneira como acontecia no ensino médio e da mesma maneira como acontecia nos anos finais, o Espírito Santo está ali entre os estados brasileiros com pior desempenho. Nesse caso está entre a 22ª e a 23ª posição, com mais de 20 estados brasileiros com desempenho melhor que o Espírito Santo. Então, a gente percebe que nos anos iniciais, como nos anos finais, o grande impedimento ao progresso do Espírito Santo em termos do seu IDEB é um fluxo relativamente travado, ou seja, o que o Espírito Santo precisa para avançar, seja nos anos finais, seja nos anos iniciais do ensino fundamental, é melhorar o fluxo educacional. Aumentar as taxas de aprovação, reduzir as taxas de extorsão idade série, que nos dois casos o progresso alcançado nos últimos 10 anos tem sido um dos piores das unidades da Federação Brasileira.